Como vocês viram aí na semana passada, o assunto mais falado no momento foi o quê? A música do MC Bin Laden com Gorilas, né? Então agora vamos ver então um pouquinho da história aí dos personagens desta banda. A banda animada. O Gorillaz foi criado em 1998 pelo músico Damon Albarn, vocalista e líder da banda Blur, e por Jimmy Hillert, o desenhista que deu a vida e incrível arte visual do projeto. Muito louco, né? Que tipo, eu tenho um primo, molecão, ele deve ter uns 12 anos. E ele gosta pra caramba de Gorilas. Ele gosta muito, assim. Na hora que saiu a música, ele me mandou, falou: Você viu? O Pedrinho, o nome dele. Você viu aí a música com o MC Bin Laden? Ele viu um vídeo que eu postei no canal do Instagram. Uma curiosidade. Me sigam lá, dj.dub.odd. Vocês vão ver lá o vídeo. Enfim, e eu mostrei pra ele o Blur. Falei, mano, você sabia que o vocalista do Gorilas era o vocalista do Blur? Dele, nem sei que banda que é essa. Daí na hora que eu coloquei a música, Song 2, procura aí depois, Blur Song 2, super hit. Ele falou, meu, foi muito massa a reação dele. Ele conhecia a música porque o vô dele, né, que não é parte da minha família, o vô dele, como é que eu posso dizer? Ia buscar, ele falou, nossa, lembra que o meu vô ia me buscar na escola? E tocava essa música, tal, ele colocava esse som no carro. Nossa, não acredito, eu conheço essa música. Não sabia que ele era o vocalista do Gorillaz, tal. Mano, ele ficou super feliz, velho. Ele falou assim pra mim: "Eu aprendo muito de música com você. Nossa, obrigado, tio", tal. É meu primo, ele me chama de tio. Da hora, mano. Eu adoro falar de música com criança. Contrariando a tendência MTV dos anos 2000, eles apresentaram uma proposta totalmente experimental. Além da ideia de se lançar por meio de uma banda virtual que produzia sons que transitavam entre vários gêneros, criaram personagens animados peculiares para ilustrar o conceito da banda. Foi assim que conhecemos 2D, Murdoch, Nuttall e Russell. Cada um tem a sua história e a relação entre eles altera a dinâmica da banda. Assim, a evolução do Gorillaz está diretamente ligada à evolução dos personagens ao longo dos anos. Tanta história envolvendo os personagens que fica mais fácil contar de acordo com as fases delimitadas pelos criadores. A primeira fase vai de Uma 98 viagem, a né? 2000. Muita viagem, tá maluco, velho. Esse cara é gênio. E marca o contexto de criação da banda no mundo fictício. E nisso, o Murdoch teve papel fundamental. Murdoch Nichols nasceu em 6 de junho de 1966 na Inglaterra e foi o responsável pela criação da banda. Mas sua história antes disso é bastante peculiar. O Murdoch foi abandonado pela mãe e sofreu abusos emocionais por parte do pai, que era alcoólatra e o forçava a fazer apresentações vexatórias para ganhar dinheiro. Com todo esse caos ali familiar, Que o único fita. que indiretamente ajudou o Murdoch a sair dessa situação foi o seu irmão, que gostava muito de ouvir rock e apresentou várias bandas como a de punk The Clash. Inspirado pelo baixista Paul Cinnamon, o Murdoch começou a ter interesse pelo baixo e foi praticando até se tornar oficialmente um baixista. Ele tentou formar algumas bandas, mas assim, nada deu muito certo. É daí que vem a história que ele fez um pacto com o demônio conhecido como Boogeyman para fazer sucesso. E seria por isso que ele ficou verde, já que não tinha alma própria, só o corpo que foi se deteriorando ao longo do tempo. A partir disso, Ó, mano, o bagulho é muito. O bagulho é muito complexo, né? Você viu, mano? Os caras é sua foda. sorte muda quando ele encontra o melhor, quando ele cega o 2D. Nascido como Stuart Potch em 1978, É verdade, tio Di é cego, né? Mas depois, se não me engano, ele volta a na enxergar, Inglaterra, eu acho. 2D não tinha uma vida tão turbulenta Desconfio. quanto a de Murdoch. Seus Nossa, o clipe desse som é pais eram fenomenal. pessoas comuns e a única coisa diferente sobre ele até então era o cabelo azul, que, pela história, nasceu assim depois de um acidente na infância que fez com que ele perdesse todo o cabelo ao cair de uma árvore. Não faz o menor sentido, mas isso que é da hora, toda essa ficção envolvida na história dos personagens. Anos depois, o Nada 2D faz ficaria sentido, né? mais conhecido pelos Olhos Pretos, resultado de seu encontro turbulento com o Murdoch. Em agosto de 97, o 2D trabalhava em uma loja de discos que Murdoch pretendia assaltar, mas ele acaba entrando com um carro em alta velocidade na loja, atingindo em cheio a cabeça do 2D, fazendo com que ele perdesse um olho e sofresse uma paralisia cerebral, entrando em estado
estado vegetativo. O Murdoch foi preso por isso, e como serviço comunitário ele teve que cuidar do 2D, que acaba perdendo o outro olho em um novo acidente de carro provocado pelo próprio Murdoch. Pelo menos dessa vez, o impacto foi até bastante benéfico pro 2D, que logo depois do acidente saiu do estado vegetativo e demonstrou grande talento para a música, assumindo os vocais e o piano da banda que seria o Gorillaz. Mas Muita loucura, né, mano? Muita loucura. ainda faltava gente para assumir os outros instrumentos. E aí que entra Russell e a Paula Cracker. Russell Robbs nasceu em 75 em Nova York, sendo o único americano da banda. O mais curioso sobre a vida antes do Gorillaz é que ele vivia sendo possuído por demônios desde criança, e em um desses episódios ele entrou em coma e só foi acordar por um padre depois de anos, ficando como sequela apenas os olhos brancos que são ressaltados no seu design. O Murdoch e o 2D conheceram o Russell em uma gravadora na qual ele trabalhava, mas ele já era bastante conhecido por ser mestre dos ritmos devido à sua ligação com o hip hop e, claro, por ser possuído pelos espíritos dos seus amigos músicos que foram assassinados em um tiroteio. Com todo esse talento musical absorvido, o Russell atraiu a atenção de Murdoch, que Será que esse cara é o De La Soul? simplesmente sequestra o cara e junto com Não, né? o 2D vai pra Kong Studios, que é a produtora, gravadora, estúdio, enfim, o lugar onde tudo acontece para o Gorillaz, bem representado no clipe da faixa Rock the House. Nossa, esse som é muito bom. O beat e tudo, esse som é foda. O Kong Fudido. Studios também foi apresentado em um episódio do MTV Cribs, um programa da MTV que visita as casas das celebridades. Lá eles contam um pouco mais sobre o universo do Gorillaz em sua primeira casa. Com o Murdoch no baixo, o 2D nos vocais e no piano e o Russell na bateria, 2D chama sua namorada da época, a Paula. Mano, eu lembro muito desse clipe aqui, velho, das antigas. Nossa, cara, quando saiu. Só via na televisão, programa de clipe e tal, assim, não existia, né, internet pra ver. Quer dizer, já existia internet, mas não tinha um acesso rápido e fácil de você colocar o clipe lá e ele tocar. Foda, eu lembro que o primeiro CD do Gorillaz eu tive ele em CD. E agora eu não me lembro exatamente se vinham 2 CDs ou era um só mesmo, que já tinha tudo isso. Se eu não me engano, acho que era 2. Daí um tinha as músicas e o outro tinha os clipes e tinha um jogo. Você conseguia instalar o jogo. E o jogo era. Eu acho que era o Murdoch num cemitério. Ou não era o Murdoch ou o 2D mesmo, não lembro. Eram eles num cemitério. Você tinha que ir pulando as túmulos, pá, fazendo umas missãozinhas assim. Isso aí, ó. Muito velho, muito velho. 2D no Eu ganhei um vale CD, pra vocês terem uma ideia. Era um vale CD. Você ia na loja de CD, comprava um vale CD, quando você não sabia. Ganhei de amigo secreto. Você não sabia se o que a pessoa gostava exatamente, comprava o vale CD e dava pra pessoa de amigo secreto. Daí o vale CD, tipo, esse vale CD aqui vale sei lá, de 80 aí. De tantos reais a tantos reais. Pode gastar com CD e tal. Ixi, mano, muito bom. nos vocais e no piano e o Russell na Good bateria, times. 2D chama sua namorada da época, a Paula Cracker, pra assumir a guitarra e completar a banda. Mas essa formação aí não durou muito tempo, porque o Russell flagrou a Paula e o Murdoch juntos no banheiro do estúdio, o que acabou com o relacionamento de 2D e também com a participação de Paula Cracker na banda no ano de 2000. Ainda bem, porque simplesmente ser namorado do 2D não chega ao nível das histórias dos integrantes, e parece ser requisito ter algo muito específico e bizarro para fazer parte do Gorillaz. Depois disso, a banda colocou um anúncio para contratar um novo guitarrista, e já no dia seguinte receberam uma caixa enviada do Japão. Dentro dela tinha a japonesa Nuro, que não se lembrava de nada e foi batizada assim porque não sabia falar nenhuma palavra em inglês além de Nuro. Com a chegada da guitarrista, a banda Gorillaz se forma oficialmente e lança o primeiro álbum homônimo em 2001. O sucesso do disco foi uma surpresa para todos, mas ao longo disso cada um dá um tempo da banda e caça seu rumo, o que encerra a primeira fase. A segunda fase começa com cada personagem em um contexto diferente devido ao tempo que eles deram depois do lançamento. Nossa, que louco esse take, mano. Olha isso, olha isso. Vamos voltar. Mesmo sendo em desenho animado do clipe, se liga. Vamos pular. Caça seu rumo, o que encerra a primeira fase. A segunda Pegou o disco e a câmera tá no pino do toca-disco, assim, ó. Onde encaixa o disco. Olha lá. fase Daí começa vem, o disco entra com dentro. cada personagem Entrou o disco. um Agora vem, dá
dá o Gesto play, diferente coloca a agulha ali no cantinho. devido ao tempo que eles Já deram vira um depois bolo. do lançamento do primeiro álbum. E Que vai de viagem. 2004 a 2008. 2D passou um tempo com a família, Russell conseguiu tirar seus amigos do seu corpo em Los Angeles, mas vive assombrado e com a mente perturbada. Murdock ainda está preso no México depois de dar cheques falsos para garotas de programa, e o mais curioso do início dessa fase é a revelação da história Ai, de meu Murdock, Deus. que foi ao Japão investigar sobre seu passado. Lá ela lembra de tudo e agora sim temos uma história digna para uma integrante do Gorillaz. A Nuro fazia parte de um projeto do governo japonês que tentava transformar crianças em armas de guerra. Mas tudo deu errado e o diretor do projeto ficou encarregado Ela de virou se livrar das guitarrista do crianças. Gorillaz. Como ele era mais próximo de Nuro, decidiu apagar a sua memória e enviá-la para o Kong Studios após ver um anúncio da banda de Murdock que precisava de um guitarrista. Após desvendar seu passado, Nuro voltou para o Kong Studios com todas as habilidades recuperadas, inclusive falar inglês, e usou suas técnicas de guerra da época do projeto japonês para conter uma infestação de Ah lá, gorilas ó. zumbis Eu falei pra vocês do jogo. O jogo era mais ou menos nesse cenário aí, ó. E os gorilas, tá? no estúdio, que aparece no clipe de Clint Eastwood, e reunir a banda para escrever um novo álbum, Demon Days, que é lançado em 2005. Porém, depois Clássico de descobrir também, o seu clássico. passado, a Nuro começa a ser perseguida pelo governo japonês em um dos ataques na ilha flutuante, chamada de El Mañana, onde estava passando um tempo, o moinho da ilha foi atingido e derrubado, fazendo com que todos da banda e os fãs reais do Gorillaz achassem que a Nuro estava morta. E essa é uma das histórias presentes no clipe do hit Feel Good Inc. e no clipe da faixa Feel good. El Mañana. Apenas Murdock sabia que, na verdade, Nuro estava viva e tinha fugido. A segunda fase se encerra com a banda novamente caótica, todo mundo quebrado e Murdock literalmente botando fogo no estúdio para receber o dinheiro do seguro. A terceira fase vai de Murdock sempre é o punk louco, doideira, né, velho? Nossa, que viagem essa 2009 história. do a maluco. 2010 e se passa em Plastic Beach, quando Murdock sai fugindo com o dinheiro do seguro e é atacado por piratas. Ele consegue escapar e encontra Plastic Beach, uma ilha que é usada como depósito de lixo. Lá ele constrói um novo estúdio e escreve o álbum Plastic Beach, que foi lançado em 2010. 2D é levado até a ilha e Nuro é substituída pela Cyborg Nuro, um robô idêntico a Nuro que foi utilizado nas turnês do terceiro disco da banda. O clipe de estilo mostra o Nossa, dia esse som é foda. E o clipe também. em que o Murdock, 2D e Cyborg Nuro fogem de carro do Boogeyman e caem no mar, onde o carro vira um submarino e os leva até Plastic Beach. Enquanto isso, ninguém mais sabia o paradeiro de Fudido esse Russell, som. mas logo ele aparece para salvar a verdadeira Nuro, que foi atacada por piratas e se perdeu no mar. O tamanho ressurge do gigante Russell, após é. ingerir comida radioativa, salva Nuro Mano, e cê é segue louco. com ela para a ilha. E tudo isso você pode conferir no clipe de On Melancholic Hill. Não, essa também é foda. Mano, muito hit, né, velho? Você é louco. Os dois, os dois primeiros discos, muito hit. Recheado mesmo, velho. Tá louco. Depois disso, foi lançado o álbum The Fall em 2011 e o single Do You Thing em 2012, que não faz parte de nenhum álbum ou fase, mas seu clipe revela que o futuro dos personagens do Gorillaz está incerto. Um tour O prato cheio de orelha ali, vocês viram? Mas seu clipe revela que o futuro dos personagens do Gorillaz está incerto. Um tour no apartamento da banda em Londres revela a enorme insatisfação de 2D, que sofre emocionalmente com a convivência com Murdock e tenta proteger Nuro de tudo isso, enquanto Russell ainda está gigante e dorme no telhado. No final do clipe, 2D recebe uma carta de despejo e a partir daí o futuro de todos eles e da banda fica indefinido, o que corresponde ao hiato da banda que só acabou em 2017 com a quarta fase inaugurada pelo álbum Humans. O álbum foi escrito conjuntamente pelos 4 personagens. Eu assisti o show dessa turnê aí. 2018, pá, mano. Acho que foi 2018, esse pá. O show, aqui no Brasil. Primeiro show deles no Brasil. Foi foda, hein? Integrantes, e nessa fase tivemos até uma entrevista ao vivo dos personagens, que vivem uma fase tranquila, mas são assombrados por alguns fantasmas, que na verdade são suas próprias inseguranças e Pedação medos. de Tudo pizza, isso se passa cabuloso. no clipe de Saturn Barnes Spirit House. Com o lançamento do álbum The Now Now em 2018, Nossa, esse é louco chegamos à também. quinta fase, na qual percebemos uma mudança importante em 2D.
A história Tá mais felizinho, parece, né? por trás da fase envolveu todos os fãs, pois se acreditava que o Murdoch estava preso e dependia dos fãs para libertá-lo, surgindo a campanha Free Murdoch, traduzida como Liberte Murdoch na internet. Com a ausência de Murdoch, 2D fica muito confiante e o design do personagem muda para demonstrar essa nova etapa na história de 2D, que escreveu um novo álbum e agora é o líder da banda. A principal diferença foi nos olhos. Como ele simplesmente não tem nenhum olho, e isso era representado pelos círculos oculares pretos, o cartunista, o Jimmy, decidiu representá-lo em branco na nova fase, para deixar o aspecto de confiança e liderança mais explícitos em 2D. E isso é bastante visível no clipe de Humility. Mas, na verdade, o Os caras meteram uns ventrílogos, mano. Ah, que isso, cara. design de 2D com os olhos brancos já tinha sido explorado em outros momentos, como na terceira fase, e o Jimmy esclareceu em uma entrevista que isso acontece toda vez que ele expressa sentimentos extremos como medo ou alegria. Além disso, entra o novo baixista, Ace Gangrena, sim, aquele mesmo da gangue Gangrena do desenho As Meninas Superpoderosas. Ele já Imagine. Olha que psicodelia, velho. Os caras meteram o cara da gangue Gangrena pra tocar no Gorilas, mano. Sim, aquele mesmo da gangue Gangrena do desenho Que As viagem, Meninas que Superpoderosas. viagem. Ele já era amigo de Murdoch e o substituiu enquanto ele está na prisão, aparecendo nos clipes de Humility e Trance. A campanha Free Murdoch continua rolando e toda uma história de que ele estava sendo ameaçado e até tinha morrido fugindo da prisão é criada. Mas acaba sendo revelado que era tudo uma estratégia de Murdoch para chamar a atenção da mídia. Ele volta para a banda, Ace sai e todos se reúnem novamente, o que faz 2D voltar a ter os olhos pretos devido à presença abusiva de Murdoch. No momento podemos ver os personagens envolvidos na série musical Song Machine, um projeto do Gorillaz em que cada episódio é uma session em colaboração com outros artistas. Nos vídeos, os personagens animados aparecem participando das colaborações feitas por Damon e Jimmy na vida real. E tem até mensagem do 2D falando para as pessoas ficarem em casa e lavarem as mãos por causa do coronavírus. Ou seja, vemos os personagens mais conectados com a realidade, mas no mundo fictício nunca se sabe quando e onde 2D, Murdoch, Russell e Nuttall vão aparecer novamente com as suas complexas aventuras que vão inspirar novos álbuns. Todas essas histórias são contadas com muito mais detalhes no canal IG Detonado. Aqui contamos apenas algumas para poder comentar a evolução dos Olha lá, o prato de orelha que eu falei aquela vez. Grudou uma orelhinha na torrada ali, ó. Imagina. personagens ao longo das fases e dos álbuns, já que eles são a alma do Gorillaz e com eles Damon Albarn e Jimmy Hillett conseguiram quebrar a ideia da banda idealizada que só fazia mais do mesmo e tomava conta da MTV nos anos 2000. O Murdoch continuou bastante problemático, mas suas histórias causaram impacto na evolução da banda e principalmente em 2D, que se mostra mais feliz e confiante longe dele e ao lado de Nuttall, que é a personagem mais tranquila da banda, apesar de toda a sua história com o governo japonês. Russell é imponente e forte quando consegue se livrar dos demônios e espíritos de seus amigos, fica um pouco perdido, mas também continua dominando a bateria e tem um instinto protetor, principalmente em relação a Nuttall. Ao longo das fases e dos discos, todos os personagens lidam com suas próprias inseguranças e a dinâmica entre eles faz com que os fãs do Gorillaz mergulhem em um universo complexo que faz com que a banda vá muito além de música e sucesso. Tudo isso desafiou a galera que costumava se taxar como fã de apenas um estilo ou de uma música da banda, ou até mesmo mais fã dos integrantes do que a própria música, já que nenhum personagem é perfeito e representado por uma visão idealista. O que o Gorillaz fez se baseou em uma estratégia genial de mercado. Enquanto o público começava a se identificar e se rotular, os caras apostaram em um não rótulo em uma não banda, mas apenas no sentido metafórico, já que é uma banda incrível. Além de envolver e interagir bastante com os fãs, o Gorillaz impulsionou a quebra da geração MTV e fez com que todos os fãs e ouvintes entrassem nessa constante metamorfose em tempo real e digital, seja pela sonoridade, seja pelas histórias dos personagens animados. Nunca se sabe o que mais eles podem fazer e o que isso pode trazer de novidade sonora e visual para a banda no mundo real, mas sempre podemos esperar uma nova história de 2D, Murdoch, Russell e Nuttall. Com certeza virá muito mais, ainda mais agora que os caras lançaram o álbum, né? Vamos que vamos.